Hello, people! Vamos agora nessa aula dessa semana. Vai ser mais fácil aí para vocês, né? É só para a gente falar um pouco sobre internetês. Aqui na nossa língua a gente fala assim internetês. O que é isso? É aquela língua do... Na verdade é um gênero, né? Dos gêneros digitais. Então, você vai escrever, por exemplo, no WhatsApp, você não vai escrever o você com acento bonitinho, você vai escrever VC. Então, isso é você usar uma outra linguagem para ser muito mais rápido, para ser mais ágil. Então, em inglês, eles também fazem isso, tá? E no inglês eles chamam, em vez de ser internetês, né, claro, eles vão falar acronyms, que significam siglas, ou também eu posso dizer que seria aqui Internet Language, então a linguagem aí da internet. Então, é claro que aqui na nossa língua, né, o que é o internetês? É a escrita que não respeita as normas gramaticais, utilizada nos contextos virtuais da internet. Então, só na internet, tá bom, gente? Então, na internet você não vai utilizar isso. Então, não pode transferir isso para uma outra para um outro contexto. Então, se você está escrevendo uma redação na escola, você não vai usar essas siglas, tá bom? Então, a forma de escrita usada na internet, né, ela tem uma abreviação das palavras e frases e também não tem a pontuação, a acentuação. Então, é tudo bem rápido, bem fácil. Em inglês também é a mesma coisa. Então, a gente vai ver aqui, ó, você já digitou aí VC, BJUS ou BJS, né? BLZ. Então aí, ó, beleza, né? Beijos, FDS, que é final de semana, nada. E o risos, você coloca RS, ou pode colocar aquele monte de letra também. E a pessoa que está lendo, ela vai entender. Por quê? Porque o importante de uma linguagem é que você, sempre que você escreve algo, a outra pessoa que vai receber, ela tem que entender essa referência. Então, esse é um sinal e aí tem que ter uma referência para a pessoa entender. Ela vai falar, realmente, isso aí eu já sei do que se trata. Então, se eu estou me comunicando com uma pessoa de uma outra língua, por exemplo, se eu estiver escrevendo, falando com uma pessoa que é da Inglaterra, ele entende um pouco de português, mas ele não entende a linguagem de internet que a gente usa em português. Então, ele vai preferir que você use o você em vez do VC, senão ele vai ficar meio confuso. E isso acontece ao contrário também. Então, por exemplo, se eu estou falando com uma pessoa e ela está falando em inglês comigo e ela coloca algumas siglas, eu vou falar assim, eu não entendi o que você quis dizer. Então, por isso, quando a gente aprende uma língua, hoje em dia, a gente também precisa aprender também a Internet Language, que seria a linguagem de internet que eles usam, tá bom? Então, esse seria o motivo, né? Então, para que serve isso daí? É para agilizar a escrita, para ficar bem mais rápido. Então, vamos ver aí, né, a Internet Language de inglês e como que eles transformam um pouco dessas palavras, porque às vezes você pode também tentar entender alguma linguagem que eles colocam. Então, por exemplo, eles podem soletrar. Então, aqui ele escreveu how, que é a palavra normal, que é como, né? E depois um R e um U. O que esse R e esse U significam? Então, aqui, quando você fala R em inglês, só a letra R, seria R. Então, fale R em inglês, R. Então, é isso que ele quis dizer. E o que significa o U? Como eu soletro o U em inglês? You. Então, aqui, fala o R, e fala o you. Então, are e you. Então, how are you? Então, eu usei uma letra, né, para dizer uma palavra, tá bom? Então, se você soletrar o R e o U, vai ter aí how are you, tá bom? Então, vamos ver alguns outros exemplos aí. Vamos ver alguns outros exemplos. Usando aí, ó, a fonética também é uma outra maneira quando eles usam a fonética e usam números. Então,
por exemplo, o número 8, ele é 8. Quando eu coloco o G e o R na frente do 8, vai ficar great. Então, é a palavra great, que significa ótimo, demais, né? Então, se a pessoa pergunta how are you, o outro vai falar great. Então, eu posso perguntar assim com how are you e depois a pessoa vai me responder com GR8, tá? Então, é que nem aquele 20 buscar. Então, eu coloco o 20 e depois o buscar. 20 buscar. É a mesma coisa, certo? Então, aí também eles usam, igual nós usamos o VC, que a gente fala só as consoantes, a gente não fala as vogais, eles também fazem isso em inglês. Então, eles colocam, por exemplo, PPL. O que é PPL? É people. Né? Então, eles tiraram o E, o O e o E e ficaram somente as consoantes. Então, a gente faz isso na nossa língua, a gente fala beleza, que é tudo, né? E eles fazem a mesma coisa aí. Outra coisa que eles fazem é usando a letra inicial de cada palavra de uma frase. Então, você já deve ter visto aí, you are my BFF, né? BFF significa best friend forever, que é melhor amigo para sempre. Então, eles pegaram a frase, usaram somente a primeira letra de cada palavra. Isso eles fazem muito lá, viu? Fazem muito. Então, essas são algumas maneiras de diminuir as palavras e as frases e para aproximar aí a fala, a rapidez que a gente tem na fala com a rapidez da digitação. E nós vamos conhecer algumas palavras em inglês que são bem utilizadas na internet. Você vai ver lá IDK, né? IDK. Então, aí seria I don't know. Então, eles pegaram a primeira letra de cada palavra, que significa eu não sei. Então, IDK ou IDK vai ser I don't know. E BRB, né? E significa be right back, que é volto já. Eles também usam muito isso quando eles querem dar risada, seria aquele nosso RS, né? E que eles falam LOL, né? A gente fala LOL, né? Que seria laughing out loud, que seria rindo alto. Por isso que a gente fala assim, tô aqui rindo alto, né? Vem dessa brincadeira que eles fazem aí com esse LOL aí. Então, vocês não vão ver o RS, eles não têm isso. Mas muito cuidado, tá? Eu coloquei aqui, ó, uma observação aqui, ó. Muito cuidado. Nunca vai colocar esse KKK para risos. Por quê? Porque na maioria dos países isso é conhecido como uma sigla, que é a sigla de uma antiga seita racista dos Estados Unidos. É aquela, sabe, que eles usam aquele chapéu pontudo, eles se vestem todo de branco, aquele coisa, o olho furado assim, né? Um capuz com o olho furado e aquela capuz pontudo. Então, é essa sigla aí. Então, até já falaram para mim uma vez assim, nossa, o Brasil é o único país que usa KKK numa boa. Porque a gente não liga para isso, a gente não pensa nisso daí, a gente nem lembra que isso existe. Mas para outros países isso é muito importante, então cuidado, tá? Então aí, depois do LOL, né, eu tenho OMG, né, que seria o Oh My God, que de novo eu vou colocar a primeira letra de cada palavra da frase, né? Thanks, aí a gente vai usar o quê? A gente vai usar o TH, que é o começo dela, e esse thanks, né? Eles usaram o X para representar o som. Então, isso, só você vendo esse THX já dá para lembrar do thanks, né? E IMO, né? IMO, que seria in my opinion, em minha opinião, que a gente já usou essa frase, né? E a gente tem também o WB, que é welcome back, que é bem-vindo de volta. Seja bem-vindo novamente, que a pessoa volta, né, para algum lugar. BTW, que vai ser by the way, que é a propósito. E por falar nisso, né, então aí a gente usa
esse BT W. Então, BTW. Então, aí também eu tenho o TC, que é o TC aí, que é o Take Care, que é cuide-se. Também tem esse é muito usado, que é o GTG, que seria o GTG, que seria gotta go, que eu tenho que ir. Tá? E tem o Y. O Y, ele vai representar um som. Quando fala Y em inglês, o Y. Esse é o som do Y. Se eu quiser falar, pronunciar o Y, né? Aí eu vou falar o Y. Então, aqui, o I também significa porquê. Então, é o porquê de pergunta. Por quê? Por que você fez isso? Por que disso ou por que daquilo, né? E tem BF, boyfriend, namorado. E GF, girlfriend, namorada. Cuz, que é o Z, que significa aí a diminuição do because, que é o porquê na explicação, na resposta. Why, né? Why do you think this? Por que você acha isso, né? Because, porque, aí eu vou explicar. Né? Então, why é para pergunta e because é para resposta, para explicação. E aí eu tenho a diminuição que eles usam esse daí. E como eu falei que eles usam números também, do som dos números, eu tenho também o to, que é o 2, e day. 2 e day não é 2 dias, significa today, que significa hoje. Então, eles usam o som para fazer esse to do começo da palavra, certo? E aí tem o hoje. Então, vamos ver Vamos ver aí um exemplo. Então, os meios digitais um espaço aí para essa linguagem mais descontraída, isso não quer dizer que você vai escrever de qualquer jeito. Se você for escrever, mas eu estou na internet, então eu posso escrever de qualquer jeito? Não. Você está na internet, mas você precisa ver também qual é a razão que você está usando a internet. Por qual razão você está usando a internet? Estou fazendo uma entrevista de emprego pela internet. Eu vou usar isso daí? Não. Tá? Existem exemplos aí, eu não coloquei tudo porque ia ficar muito comprido aqui, mas ia ficar muito comprido o vídeo, mas existem aí Twitters de pessoas famosas, né, por exemplo, o Trump, e ele não coloca nenhuma gíria dessas, porque ele está falando lá coisas de política, então no Twitter dele ele não vai colocar. Se ele está falando, você está fazendo uma entrevista de emprego no WhatsApp, você não vai colocar. Certo? Então, vamos tomar cuidado também com isso. É uma linguagem descontraída para um Facebook, para uma brincadeira, entre amigos, né? Para o seu perfil individual, aí tudo bem. Então, aqui, ó. E também para que não haja mal entendidos, né? Porque, de repente, você coloca uma coisa, a pessoa pensa outra, e aí vai dar problema. Então, tem que ser bem direitinho o texto. Agora, se for informal aí, então, eu coloquei aqui uma brincadeirinha aqui para vocês, né? Então, que eles colocam aqui, ó. Vamos ver direitinho. Então, ele coloca... a namorada, né? Falando com o namorado. Então, ela fala blush, que é de corar, né? De ficar com vergonha aqui, né? Aí, ela fala, do you think... aí, você vê que esse you, ela usou o, né? Do you think I am a good BF? Você acha que eu sou uma boa namorada? Aliás, eu acho que eu sou boyfriend, desculpa, é uma namorado falando, né? Então, você acha que eu sou um bom namorado? Né? E aí a menina fala não, né? E aí ele fala Y e faz um monte de perguntas, né? E depois um monte de pontos de interrogação. Esse Y, ele tá falando, lembra que o som do Y é o I de porquê? Por quê? Né? E aí ela vai falar, 'cause you are amazing BF. Então, ele não é um bom namorado. Aí, because, a resposta aí, né? Porque you are, então, ela coloca U-R, excelente, maravilhoso aí namorado. Aí ele pergunta como ou quanto também, porque esse how, dependendo do tipo de pergunta, seria o quão bom eu sou, né? Então, ela vai responder aqui
Cause, de novo, tá respondendo, né? Vocês, ela usa o. Always act like you. Então, você sempre age como você mesmo, tá? And that's all I want. Isso é tudo que eu quero. Boo. Aí ela fala boo, né? Que é como se fosse assim, dando um susto, né? Aí ele pergunta, do I make you happy? Eu faço você feliz. Aí o U de novo no lugar do you. E ela vai falar 112%, tá? Então, 112%. Aí, vocês quiserem ver, também tem outros aí, né, para vocês verem. Agora, vamos ver se você entendeu, se você entende essa piadinha aqui, se você entende essa piada que foi feita. A mãe, tá escrito mom, né? Então, a mãe, ela faz uma pergunta pro rapaz. Então, ela fala, what does... Aí ela coloca IDK, depois ele coloca LY, né? Que é o E de mais alguma coisa, né? TTYL. Então, seria IDK, LY and TTYL. Então, o que essas palavras, o que essas siglas significam? E aí ele fala, I don't know, love you, talk to you later, né? Então, eu não sei, amo você, falo com você mais tarde. Aí ela fala, ok, I will ask your sister. Ok, eu vou perguntar para sua irmã. Qual que é a piada aqui, gente? Vamos ver, vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Vamos lá. Ela pergunta dessas siglas. Será que vocês conseguem entender o que ele respondeu aí? IDK. O que era IDK? I don't know, não era? E Y é love you. Tá vendo que ele tá usando as iniciais aqui de cada um? Olha lá. Depois, ó, TTYL. Talk to you later. Então, ele falou para a mãe dele o significado de todas essas palavras. E ela pensou que ele estava falando, eu não sei, eu amo você. Depois a gente se fala, né? Então, essa foi a piadinha aí que eles fizeram. Então, outro exemplo aí, na mídia social, a gente vê aqui, ó, TFW, né? Então, é uma sigla. E aí ele fala o trailer que já mostra todas as melhores partes do filme. Então você vê uma pizza que tá coberta assim, aí você fala, nossa, uma pizza enorme com um monte de recheio. Aí quando você tira a tampa da pizza, o recheio era só naquele lugar que estava mostrando, o resto não tinha mais nada, né? Então ele compara isso, né? Que ele fala assim, que o trailer do filme, que já mostra tudo das melhores partes do filme. Quando você vai ver o filme, não tem mais nada, né? Então, ele fez uma piada com isso. E o que significa esse TFW? Significa that feel when, que na tradução seria o que você sente quando, né? Então, é o mesmo sentimento. O que você sente quando? Você já mostraram aí todas as melhores partes do filme. É isso daí, o mesmo sentimento do que quando você abriu essa pizza aí, tá? Então, esse daqui não foi no WhatsApp, isso aqui foi em outra mídia social. Então, para vocês verem que eles usam esses códigos na internet no geral, principalmente de uma maneira descontraída. Então, qual é a atividade da semana? Você vai mostrar que aprendeu o que são acronyms, tá? Dessa forma, você vai escrever uma frase em inglês usando a linguagem de internet, como se você estivesse escrevendo no WhatsApp ou no Twitter, né? Ou no Twitter, né? Em inglês aí. Ou dando a sua opinião em um blog ou no YouTube. Então, o que você vai fazer? Você vai montar uma frase, você pode usar essas palavrinhas, essas daqui que eu dei? Pode, ó. Você pode fazer uma conversinha aqui de uma pessoa com outra, ou pode só você falar uma frase, né? E nessa frase você vai colocar algumas dessas siglas aqui, certo?
Então, da mesma forma que eles fizeram aqui, ó, tá vendo? Então, você vai fazer a mesma coisa, vai montar uma frase e vai usar alguma sigla de internet nessa frase. Não é difícil, tá bom? Então, seria só isso mesmo. E uma boa semana e um bom final de semana para vocês. Até mais.